Imagine acordar em um hospital, sem saber seu nome, sua história ou em que ano está. Sua mente foi apagada, mas não por um acidente, e sim por um experimento. Essa cena parece ficção científica, mas aconteceu em clínicas reais, com pacientes reais. O mais intrigante é, o caminho até ela começou com algo tão simples quanto o som de um sino. No início do século XX, um cientista russo fez uma descoberta que mudaria para sempre a forma como entendemos o comportamento humano. Seu nome é Ivan Pavlov. Em seu experimento mais famoso, Pavlov sempre tocava um sino antes de alimentar seus cães. Com o tempo, apenas o som, mesmo sem comida, já fazia os cães salivarem. Um reflexo automático, involuntário. Esse fenômeno ficou conhecido como condicionamento clássico. A ideia de que comportamentos inconscientes podem ser moldados por associação com sons, imagens, palavras, estímulos neutros que, ao se repetirem em contextos emocionais, ganham carga emocional e provocam reações. Pavlov havia descoberto algo profundo e talvez perigoso. A mente não precisa ser convencida racionalmente para ser manipulada. Essa descoberta mudou tudo, pavimentando o caminho para a psicologia comportamental, influenciando a educação, a propaganda, inspirando métodos de interrogatório e, mais tarde, servindo de base para perguntas e experimentos muito mais sombrios. O que acontece quando o cérebro é levado ao limite? A resposta a esta questão talvez tenha custado caro. Pavlov expôs cães já condicionados a estresse extremo, luzes intensas, ruídos, privação de sono e comida, estímulos elétricos e sobrecarga cognitiva. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Reações antes automáticas, como salivar ao ouvir o sino, simplesmente desapareciam. Era como se o aprendizado tivesse sido apagado. Ele chamou isso de reflexos experimentais neuróticos, uma espécie de colapso psíquico induzido artificialmente. Mas o mais perturbador é que esse colapso não atinge apenas reações físicas. Ele pode invadir o próprio campo do pensamento. Uma sobrecarga intensa o suficiente faz o cérebro simplesmente desligar, como se a mente travasse por alguns instantes, incapaz de reagir, decidir ou pensar com clareza. Essa condição ficou conhecida como inibição cortical. Isso acontece porque o colapso atinge diretamente o córtex cerebral, a região responsável pelo raciocínio, controle emocional e decisões conscientes. Quando essa área entra em pane, é como se a própria capacidade de ser racional fosse temporariamente desativada. Em seres humanos, isso pode se manifestar como paralisia diante de uma ameaça, bloqueio mental em situações de alta pressão ou confusão extrema. Em casos mais graves, pode levar ao colapso total da resistência psicológica, exatamente o que se busca em técnicas de interrogatório, tortura e doutrinação, onde a mente é deliberadamente levada ao limite até perder sua capacidade de resistência. Sob pressão extrema, a mente pode ser despida de suas defesas. Mas como uma terra devastada pela guerra, ela não permanece vazia. Ela permanece exposta, pronta para ser ocupada por novas ideias. Durante a Segunda Guerra Mundial, o trauma coletivo do cerco de Leningrado reacendeu o interesse pelos estudos de Pavlov, especialmente os que tratavam dos efeitos do estresse extremo sobre a mente humana. As teorias de Pavlov passaram a ser vistas como ferramentas estratégicas, aplicadas no tratamento de traumas, na disciplina militar e, mais adiante, em programas de manipulação psicológica. Mas uma descoberta em especial chamou atenção. Mesmo após o colapso,
a mente não se fecha por completo. Pelo contrário, ela parece entrar em um estado de flexibilidade exagerada, capaz de apagar respostas antigas e criar associações completamente novas. Esse fenômeno ficou conhecido como plasticidade da resposta condicionada. Como vimos, a capacidade de recondicionar uma mente não é apenas uma curiosidade, é uma ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, pode ser usada como arma. Pense um pouco. Se é possível apagar a identidade de alguém e escrever uma nova no lugar, então é possível criar soldados obedientes, cidadãos submissos, ou até mesmo transformar inimigos em aliados. Essa possibilidade despertou o interesse não só da ciência, mas de agências de inteligência, órgãos militares e governos. E foi exatamente nesse ponto que tudo fugiu do controle. Durante a Guerra da Coreia, esse conhecimento ganhou contornos sombrios. Quando prisioneiros americanos foram libertados, algo incomum chamou a atenção. Alguns pareciam profundamente transformados. Tinham feito confissões públicas, defendido o inimigo e, em alguns casos, recusado o retorno aos Estados Unidos. Isso alimentou um medo crescente no Ocidente, o de que inimigos políticos haviam descoberto uma maneira de reprogramar seres humanos. Nascia ali um novo nome para um velho medo: lavagem cerebral. A expressão foi popularizada por Edward Hunter, jornalista e agente de inteligência, que descreveu um processo brutal de destruição da mente seguido de doutrinação. Mas Hunter também era um especialista em propaganda e entendia, como poucos, o poder de uma boa narrativa. Muitos dos relatos sobre lavagem cerebral comunista foram construídos com intenções estratégicas: moldar a opinião pública e justificar a corrida psicológica entre potências. O medo era também uma arma. Na China maoísta, o processo era conhecido como reforma do pensamento. Não se tratava apenas de propaganda, mas de um sistema de reeducação mental intensivo e cuidadosamente estruturado. A reforma do pensamento usava técnicas como doutrinação, controle da linguagem, pressão social em grupo e privação extrema de sono, uma combinação que enfraquece o julgamento, altera a percepção da realidade e fragiliza a identidade. O método se baseava no que o psiquiatra Robert J. Lifton chamou de controle do meio, uma reorganização total do ambiente físico e mental. Os prisioneiros eram isolados de amigos, família e informações externas, criando dependência total dos captores. Nas chamadas sessões de luta, os presos eram forçados a confessar desvios ideológicos diante de colegas, sob pressão intensa. Essa dinâmica de humilhação coletiva visava desintegrar o senso de identidade pessoal e reforçar a doutrina oficial. Nos Estados Unidos, esses relatos provocaram pânico e uma reação. A CIA iniciou um projeto ultra-secreto para entender e talvez replicar esses métodos. O resultado foi um dos capítulos mais obscuros da história americana: o projeto MKUltra. MKUltra foi o codinome de uma série de experimentos conduzidos entre as décadas de 50 e 60. Inspirado pela China maoísta e por Pavlov, o projeto buscava responder uma pergunta perturbadora: é possível apagar e reescrever a mente humana? Os métodos incluíam hipnose, isolamento, privação sensorial e altas doses de drogas como sedativos e LSD, muitas vezes sem o consentimento dos participantes. O caso mais emblemático foi o do Dr. Ewen Cameron, no Canadá. Ele aplicava eletrochoques diários em pacientes, com intensidades 30 vezes maiores que o padrão. Muitos emergiram em estados catatônicos, sem memórias ou identidade. A promessa do recondicionamento se transformava em um pesadelo clínico. Por décadas,
quase nada se soube sobre o MKUltra. O projeto foi enterrado sob camadas de sigilo e quase desapareceu por completo quando, em 1973, a própria CIA ordenou a destruição de milhares de documentos. Mas um detalhe escapou: cópias esquecidas em centros de contabilidade, preservadas por engano. Elas seriam descobertas anos depois, durante uma auditoria interna. Foi esse erro administrativo que abriu as portas para uma série de investigações e para a revelação de um experimento muito mais amplo e mais obscuro do que se imaginava. Diante do fracasso, o MKUltra foi encerrado discretamente. Nada de concreto havia sido obtido. Nenhuma fórmula secreta para controlar a mente. Nenhum código capaz de reprogramar consciências. Mas uma lição se impôs, silenciosa e desconfortável. A mente humana pode ser vulnerável, mas também indomável. Pelo menos, é isso que nos foi contado. Afinal, quem garante que as versões das histórias que chegaram até nós são verdadeiras? E quantas histórias simplesmente nunca chegaram? Quem garante que este vídeo não faz parte do jogo? Deixo a você esta reflexão. A verdade é que a obsessão pelo controle mental nunca desapareceu e talvez nunca desapareça. Se os métodos brutos fracassaram, outros mais sutis tomaram seu lugar. Narrativas cuidadosamente construídas, linguagem emocionalmente carregada, repetição, vigilância psicológica e a normalização da autocensura. Hoje, algoritmos identificam padrões emocionais com mais precisão que muitos psiquiatras. Plataformas modelam comportamentos, reforçam desejos e pavimentam o caminho para formas silenciosas de condicionamento. E embora não possamos chamar isso de lavagem cerebral nos termos clássicos, a lógica de Pavlov continua viva. Mas agora, com uma diferença fundamental. O cão aprendeu a segurar a sua própria coleira. Pavlov queria entender o reflexo de um animal diante de um sino. O que ele talvez não soubesse é que, um século depois, o sino continuaria tocando. Só que agora, dentro de nós. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.